tudo que está dividido e fragmentado, tudo que está confuso, tudo que está perdido e desorientado, que precisa da Tua santa presença. Acalma essa tempestade, Senhor, e venha habitar em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento do altar. Eu quero convidá-los para abrir suas Bíblias comigo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Vocês notaram a ausência do Padre Eduardo hoje. O Padre Eduardo está numa reunião, está rezando por nós, já ligou dizendo que está rezando por nós. E antes de começar a falar da Eucaristia, eu queria unir o meu coração ao coração de todos vocês pelo Padre Eduardo. Eu queria que vocês rezassem comigo uma Ave Maria, para que Deus possa abençoar o Padre Eduardo e enchê-lo com o Espírito Santo, enquanto ele está lá, em reunião, está lá rezando por nós. Vamos juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Volvei, Senhor, os vossos olhos ao nosso Santo Padre Eduardo, fundador dessa obra, aquele que nos carrega em seu coração, aquele que reza por nós, aquele que está ao nosso lado. Abençoa o Padre Eduardo com teu Espírito Santo e dá-lhe sabedoria, discernimento, prudência, coragem e muita paz. Amém. Encontraram? 1 Coríntios 11, 23 a 29. Diz assim: Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Amém? O maior tesouro que nós temos hoje, físico, é a Eucaristia. Ela é a pedra preciosa do reino que tem que estar no nosso coração. A palavra Eucaristia vem do grego eucaristeu, que significa graça plena, absoluta, a graça perfeita, a maior graça e bênção que Deus pode dar a um ser humano. Imagine a sua vida, o que Deus pode fazer por nós, que é uma graça perfeita na nossa vida. Alguns vão dizer: Deus pode me dar filhos. Outros: Deus pode me dar um bom marido, uma boa esposa. Deus pode me dar isso ou aquilo. Deus nos dá a sua própria presença. Ele vem para habitar dentro de nós e permanecer conosco. O Santíssimo Sacramento Eucarístico, o mistério da Eucaristia, tem 3 dimensões. As 3 dimensões do mistério eucarístico são a presença do Senhor, em corpo, alma e divindade.
é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados, e é a comunhão que nós temos em Cristo com Deus. Sim, a Santa Eucaristia é a presença viva de Deus dentro de nós. Ela traz o céu para o nosso coração. Ela restaura a nossa vida, as nossas forças, mas principalmente a nossa espiritualidade. Nós somos seres espirituais, estamos habitando um corpo corruptível, um corpo que passa. O corpo fica enfermo, adoece, mas o nosso espírito é eterno. A doença do corpo é curável muitas vezes, mas a doença da alma, do espírito, se não for curada, nos arrasta das mãos de Deus para as mãos do inferno. Então o nosso espírito precisa ser alimentado, precisa ser cercado de cuidados, precisa ser vivificado a cada dia, para não apodrecer, para não haver, como diz o Padre Eduardo, uma anemia espiritual. Quantos de nós estamos bem alimentados fisicamente, mas estão fraquinhos de espírito? Quantos de nós estão caindo em tentação porque não conseguem mais rezar? Perdemos a noção do certo, do errado, o sentido. São Paulo diz aqui as revelações da palavra do Senhor. Versículo 24. Depois de ter dado graças, Jesus partiu o pão e disse: isto é o meu corpo. Jesus não está tratando aqui de uma simbologia, porque ele se diz que esse corpo está sendo entregue por nós, no nosso lugar, ele está morrendo a nossa morte, para que nós possamos ter uma comunhão perfeita com Deus, e para que nós não precisemos mais viver sob a lei. Nós vamos começar a viver sob a graça. Quando Jesus diz, isto aqui é o meu corpo, ele está se dando em espírito, em verdade, em presença por todos nós. É a nova aliança que está sendo feita entre Deus e a humanidade. Isto é o meu corpo. O sangue que está sendo derramado na cruz do Calvário, o corpo que vai alimentar a humanidade, presença real de Deus em nós. Se fosse uma simbologia, não haveria Novo Testamento, porque não haveria nova aliança. Então não é uma simbologia. Quando Jesus diz isto é, ele não diz isto representa ou isto significa, ele está travando aliança, para que possamos ter a vida e vida eterna. A propósito, Jesus, quando institui a Eucaristia, ele não diz, este aqui é o meu corpo. Ele diz, isto é o meu corpo. Não é aquele pão que estava na mão dele aquela hora, naquele dia, naquela noite da Santa Ceia. Não é este, é isto. Todo pão consagrado no altar é o meu corpo, consagrado pela ação do Espírito Santo. É o meu corpo, que é a nova aliança entre Deus e a humanidade. Isto aqui não é esse aqui. Quero convidá-los para abrir Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 55. São João, capítulo 6, versículo 55. Eu vou provar que a Eucaristia não é simbólica, que a Eucaristia é verdadeira, presença real de Deus. São João 6,55, Jesus ensina: pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Na mesma frase, Jesus usou 2 vezes a palavra verdadeiramente. Não é um simbolismo, não é um significado, é verdadeiramente a comida espiritual que vocês precisam.
E o sangue é verdadeiramente aquele que foi derramado na cruz por vocês, por cada um de vocês. Isto é meu sangue, isto é o meu corpo. Jesus também diz, aqui em versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram do maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele o comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de lhe dar é a minha carne para a salvação do mundo. Jesus não está falando por metáforas. Jesus não brinca conosco. Ele nos adverte, ele nos alerta. Ele diz, olha, o coração do homem é enganoso, o coração do homem é cheio de meandros. Às vezes uma pessoa fala uma coisa, você entende outra. Nós entendemos de acordo com o que está no nosso coração. Tente ler um trecho qualquer de uma revista. Tente ler um e-mail e você vai interpretar aquele e-mail de acordo com o seu estado emocional. O coração do homem é enganoso. E aqui Jesus quer deixar bem claro que não há engano. Ele deixa bem claro a importância da Eucaristia para o espírito do ser humano. Sem Eucaristia, nós vamos ter anemia espiritual, vamos ter fraqueza, vamos cair em confusão. Nós vamos ser levados por falsos profetas, como disse a irmã, para falsos caminhos. Vamos ser conduzidos, não vamos conduzir. Ora, se o Espírito Santo é derramado sobre nós, se o Espírito Santo nos é dado, é para que sejamos líderes, para que possamos conduzir e não ser conduzidos. E como é que vamos liderar? Se Deus não inspirar o nosso coração, se Deus não for a referência para cada um de nós, daquilo que é certo e do que é errado, porque o nosso coração é enganoso, nós corremos o risco de cair e tropeçar em nós mesmos. Voltando lá para 1 Coríntios 24, fazei isto em memória de mim. Quando Jesus fala em memória de mim, Ele está tornando o fato real, presente. Existem duas palavras gregas para definir memória: mneumo e anamnesis. Jesus usou a palavra anamnesis. Fazer isto em anamnesis de mim. Essa palavra anamnesis não é uma lembrança de alguma coisa que aconteceu. Ele está se referindo a um fato que Ele quer tornar vivo, presente e real, que se perpetua no tempo. Um fato que é verdadeiro, que pulsa, que está ali, é a anamnese. Então, quando Ele diz, fazer isso em memória de mim, Ele está tornando vivo esse passado. Um passado que não só não deve ser esquecido, mas um passado que deve ser experimentado, vivenciado, saboreado. Quem já experimentou comungar em duas espécies sabe o que eu estou dizendo. Tente ficar sem Eucaristia para ver se você consegue. Vai dando confusão, vai dando depressão, vai dando uma fraqueza, vai dando uma angústia. As pessoas falam uma coisa, a gente entende outra e fala que o sujeito falou errado. Nós passamos a ser donos da verdade, não queremos perdoar ninguém. Quando fazemos oração pelos outros, essa oração dificilmente é ouvida. Presença real de Deus. Aí alguém vai dizer assim, mas e aí? Esse sacrifício de Jesus está sendo feito todos os dias, então, nos altares católicos? Vocês católicos
estão pegando aquele sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário, e vocês estão repetindo o sofrimento de Jesus. Alguém pode dizer isso, e eu respondo: o sacrifício de Jesus é único. O Novo Testamento, a Nova Aliança já estão escritos, e já estão consagrados, já estão firmados no sangue do Senhor. Não há como repetir o sacrifício de Jesus na cruz. Nenhum de nós aqui consegue. E Jesus não precisa, porque Ele já fez. É o sacrifício perfeito. Ele é perpetuado por ordem do Senhor, através dessa anamnese. Nós temos obrigação de manter viva a presença real do Senhor. E nós mantemos viva a presença real de Cristo na Eucaristia. Foi Ele que instituiu. E foi confiada à igreja, na pessoa do sacerdote, a missão de consagrar. Aí alguém também pode dizer assim: mas então, se a carne é verdadeira, se o sangue é verdadeiro, então vocês estão cometendo um canibalismo, porque vocês estão comendo carne e bebendo sangue de alguém que morreu. É verdade, eu já ouvi alguém falou isso para mim. Eu queria explicar o seguinte: canibal é quem se alimenta de cadáver. Nós não estamos nos alimentando de nenhum cadáver. Nós estamos nos alimentando do Cordeiro Pascal, que está vivo, que ressuscitou. E se vocês abrirem comigo a Bíblia em Êxodo 12, Êxodo capítulo 12, versículo 9, diz assim, sobre o Cordeiro de Deus: nada comereis daquele que seja cru ou cozido, mas o cordeiro será assado no fogo, completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele, até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, a queimareis no fogo. O Cordeiro de Deus deve ser consumido integralmente para a nossa salvação. Nós temos o dever de nos alimentar com o alimento que vem do céu. E também alguém já me disse assim: ah, mas você é católico? Sou. Mas então o padre está fazendo mágica lá no altar, não está? Porque o padre está colocando a mão sobre o pão e sobre o vinho, e aquilo está se transformando em carne e sangue. Isso é mágica. Meu irmão, minha irmã, isso não é mágica. Isso chama-se transubstanciação. O poder que está sendo derramado no nosso altar, que é um lugar santo, é o poder do Espírito Santo de Deus, não é poder pessoal do padre. Homem ou mulher nenhuma no planeta tem poder para isso. O padre impõe as mãos sobre o nosso sacrifício, a nossa oferenda, e ele diz: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Enviai, pois, o vosso Espírito, a fim de que estas oferendas se tornem para nós o corpo e o sangue de Cristo. A transubstanciação ocorre pela força do Espírito Santo, não é pela força de um homem. É o próprio Deus. Cristo é o sacrifício e é o celebrante. É um milagre eucarístico que acontece nos nossos altares. É a presença real e viva do Senhor. Está ali, o nosso Cordeiro Pascal. São Tomás de Aquino ensinava bem claro sobre isso. A questão da essência e da substância. Eu acho que a maioria aqui tem filhos, né? Quando nossos filhos falam: bença mãe, o que a senhora fala? Deus te abençoe. Bença filho, bença pai, o que o pai fala? Deus te abençoe. A sua bênção vale para abençoar a vida do seu filho? E a bênção do Espírito Santo vale para abençoar o sacrifício que nós estamos oferecendo no altar? Vale. A bênção é verdadeira. Essência e substância. A substância continua a mesma ali. A hóstia continua pão aos nossos olhos.
O vinho continua vinho aos nossos olhos, mas espiritualmente aconteceu uma mudança. Houve a bênção do Espírito Santo. E o pão se transformou em carne, o vinho se transformou em sangue. É por isso que eu gosto daquele momento da missa, em que o padre levanta a hóstia consagrada e fala: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Porque nós estamos esfregando na cara de Satanás a vitória de Jesus na vida de cada um de nós. O diabo tem que se ajoelhar, qualquer demônio tem que ficar de joelhos na presença real de Jesus, porque Jesus é o Kyrios, é o Dominus, é o Senhor.